Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Coportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, A Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 22, as coisas que em breve devem acontecer. Ó Senhor Jesus, é sempre bom a gente repetir, afirmar isso. Esse deve não é de possibilidade, mas é que realmente vai acontecer, Senhor Jesus. Deus prometeu isso a Cristo, Senhor Jesus. Prometeu aos seus profetas que o Cristo viria para estabelecer todas as coisas. E hoje, como igreja, nós estamos vivendo isso. Como o Alimento Diário já veio nos mostrando, né? Se a gente ficasse só na doutrina, nada ia acontecer. Mas como nós estamos obedecendo o Espírito, pregando, vivendo o Evangelho, as coisas estão acontecendo, Senhor Jesus. E o Senhor, Ele está nos chamando para ser a sua igreja, a igreja de vencedores. Não apenas filhos de Deus de nome, mas filhos de Deus de fato e de verdade, que realmente obedecem a sua palavra. O Senhor não quer simplesmente filhos, mas Ele quer guerreiros, Ele quer pessoas, Ele quer um exército que saiba pelo que está lutando. Senhor Jesus, que conheça a realidade de Cristo, conheça a realidade de Deus, que viva essa realidade hoje, para quando ela se manifestar, seja apenas uma extensão, uma continuação, ó Senhor Jesus, daquilo que Cristo já tem apresentado diante de nós. Por isso o Senhor Ele quer realmente nos alertar. Nós precisamos ir diante dEle, ver o Senhor como o nosso Rei, como o nosso sacerdote, Senhor Jesus, ver a autoridade do Senhor e também ver o seu cuidado para conosco. Hoje, como igreja, Ele está nos preparando, mas Ele só está conseguindo preparar aqueles que estão atentos, aqueles que estão despertos, aqueles que não vão ser pegos de surpresa pela vinda do Senhor, porque já estão envolvidos, Senhor Jesus, com a vinda, amando e apressando a vinda do Senhor. Esses são os vencedores que vão, juntamente com Cristo, conquistar toda a terra. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o Alimento Diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ó Senhor Jesus. João capítulo 8, versículos 24, 28 e 58. Ó Senhor Jesus. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 34. Ó Senhor Jesus. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 7, do versículo 24 ao 28. Ó Senhor Jesus. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Salmos capítulo 110, versículo 2, na versão King James atualizada. Ó Senhor Jesus. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Ó Senhor Jesus.
Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cristo e os vencedores conquistarão a terra. Ó Senhor Jesus. Ontem vimos as passagens que nos apresentam a realeza de Cristo. Ele é o rei escolhido de Deus para governar sobre a terra. Mas Jesus também é apresentado como um sacerdote. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando tomar posse da terra, juntamente com seu exército de vencedores, generosos e voluntários, Cristo exercerá sua autoridade por meio de sua realeza. Além disso, ele também se apresenta como sacerdote. Isso significa que ele não se esquece de seu povo, pois continuará intercedendo e cuidando dos seus. Por um lado, é o rei que luta para conquistar a terra, mas por outro lado, ele sabe que possui uma igreja idônea que o auxilia nessa conquista. Por isso, ele jamais a abandona. Ele é e sempre será nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós e cuidando de cada um de nós. Isso é maravilhoso, é um alento para todos nós. Ó Senhor Jesus. Novamente, volto a afirmar que os relatos apresentados em Salmos 2 e 110 são detalhados no livro de Apocalipse. Em Salmo 110 também lemos: o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Esse trecho retrata o resultado da última batalha antes do estabelecimento da era do reino milenar, a Batalha de Armagedon. O próximo versículo é muito pouco entendido. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Depois da última batalha, os vencedores serão como essa torrente que trará refrigério ao Senhor, porque são aqueles que estarão com ele para vencer a última batalha. A cabeça erguida indica que o Senhor se tornará vitorioso sobre todos os adversários. Ó Senhor Jesus. Vejamos mais detalhes sobre o livro de Apocalipse. Podemos dizer que João não é o autor desse livro. Ele foi apenas o canal utilizado para trazer esta revelação às igrejas. O verdadeiro autor do livro de Apocalipse é o Deus triuno, revelado no versículo a seguir. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. O apóstolo João escreve às 7 igrejas, as quais representam todas as igrejas em todas as eras. E ele faz uma saudação da parte de Deus e dos 7 espíritos. Isso tem um significado muito importante. Ó Senhor Jesus. Deus é eterno, portanto nossa base é sólida, porque temos um Pai que é a origem de tudo. Ele é o próprio Eu Sou. Jesus existe de eternidade a eternidade. Por isso, ele também é o Eu Sou. Portanto, nosso Pai é aquele que é, que era e que há de ser. E no tempo de Apocalipse, o Espírito é revelado em sua completude. A menção aos 7 Espíritos significa que nesse momento sua atuação é plena, intensa e cabal. Cremos que estamos vivendo este momento único da aurora. Nós temos os 7 Espíritos, que é o Espírito em sua totalidade. Louvado seja o Senhor. Os 7 Espíritos estão diante do trono de Deus para levar a cabo a obra de Deus. O Pai é o autor do plano que o Espírito hoje está executando como um servo. Ó Senhor Jesus. Somos o exército de Deus. Como rei, ele exercerá sua autoridade, estabelecendo seu governo sobre a terra. Como sacerdote, ele cuida de sua igreja, pois ela é essencial no cumprimento de sua vontade. E além disso, também recebemos o energizado Espírito, 7 vezes intensificado, para a conclusão desta era. Temos tudo para nos tornar vencedores. Não existem mais motivos para desânimo e derrota em nosso meio. Eia, levante a cabeça, coloque-se em pé e se ofereça de modo generoso e voluntário para ser tomado e energizado pelo poder do Espírito. E assim, a vontade do Pai será cumprida aqui na terra como no céu. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
O que significam os aspectos da realeza e do sacerdócio de Jesus para você, ó Senhor Jesus? Mais uma daquelas perguntas pessoais, para ver se a gente está compreendendo, se a gente está vivendo de fato esse encargo. Mas no diário de hoje deixa muito claro, na questão da realeza, é a autoridade. É a autoridade de estabelecer o seu governo sobre a terra. Homem nenhum tem essa autoridade. Pode conhecer isso e aquilo, conhecimento não dá autoridade. O Espírito dá. Por isso o Senhor quer nos encher de realidade interior, mas Ele quer que a gente vá em obediência ao Espírito. E o Espírito exteriormente, Ele vai cumprindo. Ele é que vai confirmando a palavra em nós. Então realmente a gente leva a autoridade de Cristo. Não é uma autoridade meramente humana, mas a sua autoridade para estabelecer o governo. Se eu levar simplesmente uma doutrina, um pensamento, vai ficar por aí, vai ficar numa ideia. Agora, se eu tiver em obediência ao Espírito, é o Espírito que vai tocar na pessoa. A gente não vai convencer ninguém. O Espírito vai. É o Espírito que vai conduzir todas as coisas. A gente vai ficar com a pessoa ali alguns minutos, mas o Espírito vai acompanhar ela para o restante da vida. E é isso que o Senhor deseja, que a gente realmente dê uma palavra que estabeleça o seu governo na vida das pessoas. Mas para isso eu tenho que estar debaixo desse governo também, debaixo desse governante. E a questão do sacerdócio mostra que ele está cuidando da igreja. Deus sabe, Ele sabe que a igreja é essencial para cumprir a vontade de Deus. No céu está tudo pronto, mas Ele precisa de pessoas aqui na terra que sejam um com a sua vontade. O Senhor Ele precisa realmente de pessoas que estejam ali dispostos a obedecer ao Espírito e completar aquilo que Deus deseja realizar. É para isso que nós estamos aqui e para isso que Ele está nos dando todo esse aspecto, tanto da realeza como do sacerdócio. Isso precisa ficar claro para nós. A autoridade é de Deus e o nosso serviço tem que ser a Deus. Ó Senhor Jesus. O ponto-chave de hoje: é essencial a igreja atenta para cumprir a vontade do Senhor. A gente não pode simplesmente estar desatento, eu estou na igreja, estou no corpo, já está bom. Não, tem que estar funcionando, tem que estar fluindo, atento, se preparando para a vinda de Cristo, participando daquilo que está acontecendo nos nossos dias. Por isso Simone afirma com toda a força, e a gente tem que afirmar também: estamos vivendo já o momento da aurora. Os raios já estão despontando, está na hora da gente despertar. Não vamos ficar esperando até todo mundo ficar sabendo, porque isso só vai acontecer no final. Mas se aqueles que realmente estão atentos e estão despertando, a igreja tem que estar atenta. É essencial para cumprir a vontade de Deus. A gente não vai cumprir ao acaso, a gente vai cumprir de maneira bem concisa, bem clara, vivendo a realidade que Deus tem apresentado para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber, que a igreja hoje tem que cumprir a vontade de Deus. Como ele mostrou para nós no diário de hoje, o Senhor, junto com os vencedores, é que vai estabelecer o reino. Muitos cristãos estão apenas parados esperando. Olha, Jesus está voltando, Ele vai vir e vai fazer isso e aquilo, e depois vai levar a gente lá para o céu, ruas de ouro, mansões celestiais. Senhor Jesus, o Senhor não quer levar a gente para um lugar, Ele quer levar a gente para Ele mesmo. Senhor Jesus, Ele quer nos fazer como Ele é. Hoje, nós somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por isso que Jesus veio apresentando: olha, eu sou, Senhor Jesus. Eu sou o que sou. Deus mostrou: eu sou o que sou. Você vai apresentar para as pessoas: o eu sou me enviou. Senhor Jesus. Ele é simplesmente Deus e pronto. Mas o problema hoje é que a gente tem dificuldade de reconhecer Deus por causa dos falsos deuses, por causa de cultura e muitas outras coisas que foram inseridas através do tempo. Mas a gente precisa realmente começar a restaurar a visão de Deus em nossa vida. Hoje a gente começa a ter comunhão com cristãos que já reúnem há anos e ainda tem um conceito de Deus que não é o próprio Deus que estabeleceu. Muitos cristãos ainda têm um conceito do mundo. Senhor Jesus, o diabo está dando para o mundo o seu próprio conceito de Deus. Senhor Jesus, e muitos cristãos estão arrastando isso pela vida inteira. Ó Senhor Jesus, e aí é o risco de acontecer como eu compartilhei ontem no vídeo, de você ser como João Batista. Você vê o Senhor, você percebe que é o Senhor, você luta pela vinda do Senhor, e quando o Senhor não faz aquilo que você quer, você pergunta: é Deus mesmo ou vai enviar outro? Senhor, eu vou esperar para o outro, não está fazendo o que eu quero. Senhor Jesus, não, eu preciso saber quem é o Senhor. Ele é o Rei. Senhor Jesus, Ele foi escolhido por Deus para governar a terra. O inimigo usurpou
a religião está aí enganando, Senhor Jesus. Mas Cristo, Ele quer se entregar a nós. Por isso que Ele também vem como sacerdote. Ele não vem simplesmente querendo exercer autoridade na nossa vida. A gente, diante de Cristo, em primeiro lugar, a gente vê o cuidado dEle, o amor. Senhor Jesus, todo o seu cuidado ali, né, nos mínimos detalhes. Senhor Jesus, né, a gente está sempre tendo experiência com o Senhor. Esses dias eu e minha esposa, a gente tinha que resolver uma situação, Senhor Jesus, e antes da gente ir, a gente orou. Senhor, que tudo seja resolvido, né, na sua presença, na sua paz. A gente não quer perder tempo com nada, Senhor Jesus. E a gente orou e realmente foi o que aconteceu. O Senhor não deixou, né, certas coisas acontecerem. O Senhor mostrou o que estava por trás de algumas outras coisas. O inimigo queria nos enrolar, Senhor Jesus. E aí o inimigo saiu envergonhado, porque a gente dependeu do Senhor. Senhor, a gente orou antes e o Senhor foi lá e moveu tudo. Tudo que estava escondido apareceu. Senhor Jesus, o Senhor não permitiu em nada que o inimigo nos tocasse. Graças ao Senhor, porque a gente está sempre indo diante do Senhor. E é assim que Cristo Ele quer com cada um de nós. Ele quer uma igreja de vencedores. Né? Os irmãos até já compartilharam, né? Tem que vencer as dores, Senhor Jesus. Né? Eu tenho essa minha situação de dor. Às vezes fica muito ruim mesmo. Tem que largar tudo porque passa do limite, Senhor Jesus. Mas o meu dia a dia é um dia a dia de vencer as dores. É vencer a dor para falar, é vencer a dor para levantar da cama, é vencer a dor para gravar o vídeo, é vencer a dor para desfrutar o Senhor. Né? O dia às vezes é pesado, tem várias situações, acontece isso, acontece aquilo, e aí eu vou diante do Senhor e falo, Senhor, eu tenho que mudar de esfera, Senhor Jesus. Eu tenho que ir para a esfera do Espírito. É como o irmão André Doni compartilhou, né, durante a conferência. O irmão Pedro Doni até citou isso na última mensagem, Senhor Jesus. Que não basta só você fazer uma virada de 180 graus. Você está seguindo um caminho na terra e agora você vai seguir outro caminho na terra. Não. A nossa virada, nosso arrependimento é sair das coisas terrenas e ir para as coisas celestiais. Então, o nosso socorro vem do alto. Então, é realmente viver dependendo do Senhor, é ir diante dele, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sem início, sem um fim de dias. Ele apresentou para nós, como a gente viu na leitura de hoje de Hebreus, Ele apresentou para nós, né, um sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, porque o sacerdote terreno, ele é falho. Primeiro, ele tem que apresentar um sacrifício por ele mesmo, pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo. Mas Cristo veio de uma vez por todas, então Ele está sempre intercedendo por nós, mas sem ter cometido erros antes. Né? Um sacerdote tinha que se purificar primeiro, né? E às vezes corria o risco de não conseguir se purificar e ser fulminado por Deus. Aí Deus tinha que levantar outro. Imagina você ali aguardando o sacerdote sacrificar por você e a pessoa fala, agora vai ter que trocar de sacerdote, você tem que esperar. Senhor Jesus, você está passando por um problema, você não pode esperar, Senhor Jesus. Né? Como eu estou ali numa crise de dor, eu tomo um remédio, o remédio não faz efeito. Olha, agora você vai ter que esperar 8 horas para tomar outro. Senhor Jesus, não dá para esperar. Né? A dor é constante, é um incômodo constante. Então é isso que eu estou mostrando para nós. A vontade de Deus tem que ser cumprida. Senhor Jesus, eu tenho que viver no Espírito. Se acontecerem situações, eu preciso me voltar ao Senhor para poder mudar de esfera. Senhor Jesus, esse Senhor está me chamando. Não vou ficar voltando de uma coisa terrena para outra coisa terrena. Né? Como eu estou sempre compartilhando aqui. Não basta estar na igreja e pensar, eu sou bonzinho, eu leio a Bíblia, eu estou fazendo isso aqui, aquilo ali, eu dou dízimo, eu dou esmola, eu ajudo os outros. Mas e a realidade de Cristo? Senhor Jesus, eu tenho que conhecer Cristo. É como você dizer, se você está na igreja, mas você não conhece Cristo, como se você dissesse, olha, eu estou casado há 10 anos, só que eu moro aqui no Brasil, ela mora lá na Europa, a gente se fala uma vez por semana via telefone. Senhor Jesus, que relacionamento é esse? Né? Então a gente precisa realmente perceber, olha, não, eu preciso ter um relacionamento com Cristo todos os dias, eu preciso conhecê-lo na intimidade, preciso saber aquilo que o ofende, aquilo que o incomoda. Ele sabe também o que me incomoda, mas Ele está aqui para me transformar. O Senhor, Ele precisa de um exército de vencedores. Ele não vai pegar um exército cheio de mimimi,
cheio de reclamações, murmurações. Não, ele vai moldar o nosso caráter. Ele vai nos ajudar a ser transformados, para realmente ser um exército de vencedores. Um exército que está ali na frente de batalha, calejado, que sabe pelo que está lutando, sabe que essa guerra não pode ser perdida e não vai ser perdida, porque a gente vai batalhar juntamente com o Senhor. Então é isso que a gente precisa ter clareza. O Senhor veio para nós, Senhor Jesus, com a sua realeza, a sua autoridade, mas para nos colocar dentro dessa autoridade, para exercer essa autoridade sobre as outras situações. Mas para nós, Ele é o sumo sacerdote. Ele cuida, Ele ama, Ele intercede, Ele jamais abandona. Ele está sempre intercedendo por nós, sempre cuidando de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Essa experiência que eu falei, né, com a minha esposa, não vou contar detalhes aqui, mas é realmente, a gente vai diante do Senhor, acontecem situações, a gente volta, a gente fica assim espantado, poxa, por que aconteceu isso? Mas quando a gente volta diante do Senhor, a gente sai com paz. Poxa, tá vendo? Olha o cuidado do Senhor, olha o que o Senhor permitiu para que não acontecesse isso e aquilo lá na frente. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente tem que ver, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Por isso que está mostrando para nós que João não é o verdadeiro autor. Senhor Jesus, o verdadeiro autor é o Deus triuno. Ele traz para nós algo que é da parte de Deus, né? Da parte do Pai, do Filho, do Espírito. E ainda dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Ou seja, da força total do Espírito, para que Deus possa governar as coisas. Quando Deus encabeça as coisas, Senhor Jesus, a bênção é sem medida. O guardar de Deus é sem medida. Você fica espantado. Senhor, como que o Senhor pode me amar tanto e me guardar desse jeito? Ó Senhor Jesus, só quem depende do Senhor vive isso. Por isso que mostrou aqui, no final da batalha, os vencedores são o refrigério do Senhor. Porque o Senhor fala, olha, eu confiei nele, eu contei com ele e ele estava lá. Ele aprendeu, ele quis amadurecer, ele quis se tornar forte, ele aceitou, né, tudo aquilo que eu falei, às vezes que eu tive que repreender, às vezes que eu apoiei, às vezes que eu corrigi. Senhor Jesus, ele compreendeu e veio. Ó Senhor Jesus, ele perseverou até o fim. Então é isso que o Senhor está ensinando para nós, né? São os vencedores que vão estar junto com o Senhor para vencer. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, mas a gente não está solto, né, de qualquer jeito. A gente está aqui sendo governado pelo Espírito. Por isso que mostrou, olha, Deus é eterno, por isso que nós temos uma base sólida. Hoje as pessoas que se apoiam em modismos, se apoiam em notícias. Senhor Jesus, daqui a pouco descobre que aquilo ali não é legal, aquela notícia não é boa, aí toda a base da pessoa desmorona. Agora, quando você apoia em algo real, em algo firme, em algo sólido, Senhor Jesus, você tem uma base sólida, você tem algo que vai te sustentar para sempre. Por isso que mostrou o Senhor, Ele é eterno, Ele é a origem de tudo. Ele vai estar até o final. Por isso que Ele se mostra para nós como eu sou. Ele é aquilo que Ele é, e Ele está se revelando para nós. O Espírito está se revelando para nós de maneira completa. Como mostrou, né? Está atuando de maneira plena, intensa e cabal. O Senhor, Ele é o autor, Ele é o executor, Senhor Jesus, e Ele está nos chamando para viver, né, tudo isso que Ele está fazendo. Então nós estamos recebendo essa palavra, estamos recebendo, né, essa realidade para a gente poder concluir a obra, concluir a era. A igreja não vai durar para sempre, a igreja é para essa era. Depois é a era do reino. Mas Deus, ele tem que concluir as coisas para poder lidar com tudo aquilo que é negativo. Senhor Jesus, não vai poder haver mais a influência do inimigo. Não vai poder haver mais altos e baixos. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, na carne, a gente vai ter altos e baixos. Mas quando o Senhor voltar, isso vai acabar. Por isso que a gente tem que realmente perceber, é o momento. Por isso que a gente tem que perceber que o Senhor está voltando. Ele não está voltando para dar um passeio. Ele não está voltando para dar tapinha nas costas de ninguém. Ele está voltando para resolver a situação de vez. Senhor Jesus. A gente que vive diante do Senhor, que ora, né, que depende do Senhor, que entrega as coisas na mão do Senhor, a gente percebe. Olha, eu estou entregando tudo na mão do Senhor, tive uma vitória, mas eu tenho que continuar vigiando, porque o inimigo é astuto. Daqui a pouco vai vir outra situação, e depois vai vir outra. E eu preciso continuar vencendo, né? É como um ditado que fala, né? É matar um leão por dia. Ó Senhor Jesus,
E graças ao Senhor, que o Senhor está conosco, né? Então Ele está atuando cada vez mais forte. Mas eu preciso me entregar a esse Senhor. O Espírito é o servo a quem o Senhor confiou, Senhor Jesus, né? E tudo entregou para o Filho. O Filho é o Rei escolhido, Senhor Jesus. Até mesmo Satanás, enquanto servia o Senhor, né? Enquanto ele ainda servia, ele achou que pela sua muita capacidade ele ia ser o escolhido. Mas ele não sabia, Senhor Jesus, que Cristo já havia sido escolhido. O próprio Filho, o próprio Deus, ó Senhor Jesus. E aí depois ele não quis entregar, e hoje ele usurpa. Ele quer tirar as coisas da mão de Deus, Senhor Jesus, porque ele não reconhece. Ele quer fazer uma autoridade paralela. Mas nós não queremos viver na autoridade paralela. A gente quer entregar o nosso caminho. A gente quer se entregar como cristão, mas também como igreja. Não posso só ficar tendo uma vida cristã que eu resolvo só mais coisas pessoais. Eu tenho que resolver as coisas do Senhor também. E isso eu só vou conseguir como igreja. Por isso que Ele está levantando vencedores. Uma igreja forte para, de fato, estabelecer o reino na terra. Para a igreja pisar e ali está o domínio do Senhor. Que cada um de nós possa realmente, né, ser isso que o Senhor pode contar. Os vencedores. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.